Imagine que você acorda uma manhã e, como num estalo, percebe quanto da sua vida tem sido moldado pelo olhar dos outros. As roupas que você veste, as palavras que escolhe dizer, e as que engole, os caminhos profissionais que seguiu, os relacionamentos que mantém. Quantas dessas escolhas são verdadeiramente suas e quantas foram ditadas pelo medo do julgamento alheio? Essa pergunta não é nova. Há quase 500 anos, um homem se retirou para uma torre silenciosa no sudoeste da França, cercado de livros e de suas próprias reflexões, e começou a desvendar essa mesma questão. Em tempos de guerras religiosas, perseguições e certezas absolutas, Michel de Montaigne ousou fazer algo revolucionário: olhar para dentro. O que ele descobriu, entre os murmúrios de sua biblioteca e o conforto de sua solidão, foi um paradoxo que ainda ecoa em nosso tempo. O verdadeiro poder não está no controle obsessivo, mas na arte de soltar. A verdadeira liberdade não vem de conquistar a aprovação de todos, mas de se libertar da necessidade dessa aprovação. Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia deste pensador do século XVI pode ser a chave para desatar os nós que nos prendem à ansiedade, à insegurança e ao medo do fracasso. Vamos descobrir como, ao deixar de se importar com o que não importa, abrimos espaço para que tudo comece a dar certo. Não por acaso ou magia, mas por uma razão profundamente humana que Montaigne compreendeu melhor que ninguém. Quando deixamos de ser prisioneiros da opinião alheia, finalmente nos tornamos livres para sermos quem realmente somos. A prisão invisível do olhar alheio. Você já parou para pensar quanto da sua energia diária é consumida pela preocupação com o que os outros pensam de você? Essa ansiedade silenciosa raramente admitida em voz alta, esse monitor interno que analisa cada palavra dita, cada ação tomada, cada escolha feita. Como isso vai parecer? O que vão pensar de mim? E se eu decepcionar alguém? Essas perguntas são as grades invisíveis de uma prisão que construímos para nós mesmos. Uma prisão onde somos, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o carcereiro. E o mais trágico é que as chaves estiveram sempre em nossas mãos, mas raramente temos coragem de usá-las. Michel de Montaigne percebeu essa condição humana com uma clareza desconcertante. Nascido em 1533, em uma época de intensos conflitos religiosos e sociais, ele testemunhou como as pessoas se despedaçavam em busca de aprovação de Deus, da Igreja, da sociedade, dos poderosos. Viu como esse desejo de agradar transformava seres humanos potencialmente livres em marionetes movidas pelos fios da expectativa externa. Em seus ensaios, obra revolucionária que inaugura um gênero literário, Montaigne escreve: a maior parte das nossas ocupações é farsesca. Mundus universus exerce strionem. Temos que representar devidamente o nosso papel, mas como o papel de um personagem emprestado. Essa passagem revela algo profundo. Vivemos como atores tentando decorar um roteiro escrito por outros. E nessa atuação contínua, perdemos contato com nossa natureza mais autêntica. Esgotamos nossos recursos internos tentando ser quem não somos, para impressionar pessoas que mal conhecemos, por razões que, no fundo, nem compreendemos completamente. A pergunta que Montaigne nos convida a fazer é simples, mas transformadora: por que me importo tanto com isso? Se você pausar por um momento e examinar honestamente as coisas que mais te causam ansiedade, perceberá que muitas delas estão relacionadas não ao que você sente, pensa ou deseja, mas ao que imagina que os outros esperam de você. É uma transferência sutil de poder, do seu centro para fora, da sua essência para a superfície, da sua verdade para a aparência. E nessa transferência, algo precioso se perde. Sua espontaneidade. Sua criatividade. Sua capacidade de arriscar e errar. Sua voz única no mundo. E aqui eu quero que você reflita: qual foi a última decisão importante que você tomou baseado exclusivamente no que sentia ser certo para você, sem considerar a aprovação ou desaprovação de outros? Compartilhe nos comentários essa experiência e como ela te fez sentir, mais leve ou mais pesado. A filosofia de Montaigne não propõe ignorar completamente as consequências sociais de nossas ações, isso seria irresponsável. O que ele sugere é algo mais sutil e revolucionário: reconhecer que a opinião dos outros não deve ser o centro gravitacional da nossa existência. Porque quando fazemos dos olhares alheios nosso espelho principal,
perdemos a capacidade de nos ver com clareza. E sem essa clareza, como podemos saber quem realmente somos? A ilusão do controle. Existe uma história atribuída a Montaigne que ilustra perfeitamente a relação entre controle e sofrimento. Ele teria dito: minha vida tem sido repleta de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Essa frase, mesmo que não seja literalmente dele, captura a essência de seu pensamento sobre nossa obsessão pelo controle. Passamos horas, dias, anos de nossas vidas preocupados com cenários que existem apenas em nossa imaginação. Construímos fortalezas mentais contra invasores que nunca virão. Ensaiamos discussões para conversas que nunca acontecerão. E nesse processo exaustivo, perdemos o único momento que realmente existe, o agora. Montaigne viveu em tempos caóticos. A França do século XVI era um país dilacerado por guerras religiosas entre católicos e protestantes. Assassinatos políticos, massacres e perseguições faziam parte do cotidiano. Em sua torre, cercado por seus livros, ele escreveu: a vida é ondulante. Vai e vem, flui e reflui. Ora nos encontramos bem, ora mal, ora doentes, ora com saúde. Nada é fixo, nem mesmo os grandes impérios. Essa compreensão da impermanência não o levou ao desespero, mas a uma serenidade rara para sua época, e para a nossa. Ele entendeu que aceitar a natureza fluida da existência não é uma derrota, mas uma libertação. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou preso em um ciclo de preocupação sobre algo que estava completamente fora do seu controle? O resultado de um exame médico. A decisão de um chefe. O sentimento de um parceiro. A reação de um filho. A economia do país. E quanto dessa preocupação mudou efetivamente o resultado? Provavelmente muito pouco. Mas quanto dessa preocupação consumiu sua paz, sua alegria, sua capacidade de estar presente? Provavelmente muito. É isso que ele compreendeu profundamente, o paradoxo do controle. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais ansiosos nos tornamos. Quanto mais exigimos certezas num mundo de incertezas, mais frágeis ficamos diante da inevitável mudança. O resultado dessa obsessão pelo controle é uma vida em constante tensão. Como um músico que aperta demais as cordas do instrumento, acabamos produzindo não uma música harmoniosa, mas um ruído estridente de cordas que se rompem. Ele mesmo experimentou essa filosofia em sua própria carne. Aos 36 anos, Montaigne sofreu uma queda de cavalo que quase o matou. Durante alguns minutos, ele experimentou o que acreditava ser a morte. Surpreendentemente, ele descreveu essa experiência não como terrível, mas como suave e sem dor. Foi nesse momento de entrega completa, quando todos os seus esforços de controle se dissolveram diante da iminência da morte, que ele sentiu uma paz profunda. E talvez seja essa a primeira grande lição de Montaigne para nós: soltar não é desistir, é compreender os limites do nosso poder e fazer as pazes com eles. A coragem de ser imperfeito. Existe algo aterrorizante e ao mesmo tempo libertador em admitir nossas imperfeições. Somos criados numa cultura que celebra o ideal, que exige excelência, que não tolera falhas. Desde cedo, aprendemos a esconder nossas fraquezas, a camuflar nossas dúvidas, a apresentar ao mundo uma versão impecável, e muitas vezes falsa, de nós mesmos. Montaigne desafiou radicalmente esse paradigma ao fazer algo inédito em sua época: expor suas imperfeições sem vergonha ou desculpas. Em seus ensaios, ele fala abertamente sobre sua memória fraca, sua indecisão, seus medos, sua vaidade. Ele descreve em detalhes sua digestão, suas preferências sexuais, seus fracassos. Coisas que ninguém admitia publicamente, ele documentou com uma honestidade desarmante. Quando danço, danço, quando durmo, durmo, escreveu ele, celebrando a simplicidade de viver sem pretensões. E quando estou sozinho passeando em um belo pomar, se meus pensamentos se ocuparam de assuntos estranhos durante parte do tempo, durante outra parte eu os trago de volta para o passeio, para o pomar, para a doçura dessa solidão, e para mim mesmo. É isso que acontece quando abraçamos nossas imperfeições, elas perdem o poder de nos ameaçar. Quando escondemos nossas falhas, vivemos no medo constante de que sejam descobertas.
Mas quando as admitimos, quando as trazemos à luz com coragem e honestidade, ninguém mais pode usá-las contra nós. Ele escreveu extensamente sobre como nossas pretensões de constância e coerência são, na verdade, uma forma de auto-engano. Os seres humanos são naturalmente contraditórios, mutáveis, inconsistentes. E isso não é um defeito a ser corrigido, mas uma característica a ser aceita. Não retrato o ser. Retrato a passagem, ele escreveu, reconhecendo que somos seres em constante transformação, não estátuas fixas e imutáveis. Essa aceitação da nossa natureza mutável e imperfeita tem um efeito surpreendente, ela reduz drasticamente a ansiedade. Quando paramos de exigir perfeição de nós mesmos, quando compreendemos que errar faz parte do processo de viver, nos libertamos de um peso enorme. Curiosamente, essa libertação não nos torna piores, mas melhores. A pessoa que aceita suas limitações está mais aberta ao crescimento real do que aquela que vive na ilusão da perfeição. A pessoa que admite seus erros está mais propensa a aprender com eles do que aquela que se esconde atrás de uma máscara impecável. E quando paramos de nos preocupar com a imagem que projetamos, quando deixamos de temer o julgamento por nossas imperfeições, algo maravilhoso acontece, começamos a viver de verdade, sem máscaras, sem armaduras, sem medo. O paradoxo do sucesso. Existe uma crença profundamente enraizada em nossa cultura: para ter sucesso, você precisa se importar intensamente, lutar ferozmente, controlar rigorosamente. O sucesso é apresentado como resultado direto do esforço, da disciplina inflexível, da ambição incessante. Montaigne, no entanto, percebeu um paradoxo fascinante que contradiz essa narrativa comum. Muitas vezes, é justamente quando paramos de perseguir obsessivamente o sucesso que ele naturalmente floresce. A própria vida dele ilustra esse princípio. Aos 38 anos, no auge de uma carreira política promissora como conselheiro no parlamento de Bordeaux, ele decidiu se aposentar. Abandonou os cargos, as honrarias, as expectativas de ascensão social, e se retirou para sua propriedade rural para ler, pensar e escrever. Seus contemporâneos consideraram essa decisão uma loucura, um desperdício. Como alguém poderia abrir mão de poder, status e riqueza? Mas foi precisamente esse ato de soltar, de deixar ir o que a sociedade valorizava, que permitiu a Montaigne criar sua obra-prima, Os Ensaios, que revolucionaria o pensamento ocidental e garantiria seu lugar na história. É como se, ao deixar de perseguir o sucesso nos termos estabelecidos pelos outros, ele tivesse aberto espaço para um sucesso mais autêntico, mais alinhado com sua verdadeira natureza. Esse padrão se repete em inúmeras histórias de realizações humanas. Pense nos artistas que criam suas obras mais profundas não quando estão obcecados com a crítica ou o mercado, mas quando se entregam completamente ao processo criativo, esquecendo-se do resultado. Pense nas suas próprias experiências. Provavelmente, muitas das melhores coisas que aconteceram em sua vida não foram meticulosamente planejadas, mas surgiram de forma inesperada, muitas vezes quando você menos procurava. Um relacionamento significativo que começou por acaso. Uma oportunidade profissional que surgiu quando você já tinha desistido de procurar. Uma descoberta pessoal que veio num momento de quietude, não de busca ativa. Montaigne entendeu profundamente que o verdadeiro sucesso não é algo que possamos arrancar do mundo à força de vontade. É algo que floresce naturalmente quando criamos as condições internas certas, e essas condições têm menos a ver com esforço obsessivo e mais com uma qualidade de abertura, autenticidade e presença. Esta é talvez a lição mais contraintuitiva dele para nosso mundo obcecado com produtividade e resultados. Às vezes, o caminho para o sucesso não é tentar mais, mas tentar diferente. Não é aumentar o controle, mas cultivar a confiança. Não é se importar mais intensamente com o resultado, mas se conectar mais profundamente com o processo. E nesse paradoxo está uma chave para não apenas o sucesso, mas uma forma de sucesso que não nos custa a alma, um sucesso que surge não da nossa luta contra a vida, mas da nossa dança com ela. A liberdade das relações sem posse. Se existe um campo onde nossa necessidade de controle causa mais sofrimento, esse campo é o das relações humanas. Amamos, mas queremos possuir. Nos conectamos, mas tentamos moldar. Nos aproximamos, mas com expectativas que se transformam em exigências silenciosas. Montaigne,
Percebeu como essa tendência à possessividade nas relações é fonte de um sofrimento particular, não apenas para quem é controlado, mas principalmente para quem tenta controlar. Seu ensaio sobre a amizade revela uma compreensão rara sobre o que significa amar sem possuir. Ao descrever essa amizade, ele usa uma frase que captura a essência do que seria uma relação verdadeiramente livre: porque era ele, porque era eu. Não há nessa descrição nenhuma expectativa, nenhuma exigência, nenhuma tentativa de moldar o outro. Há apenas o reconhecimento e a celebração do encontro entre duas almas que se reconhecem mutuamente em sua autenticidade. Montaigne escreve: na verdadeira amizade, eu dou mais ao meu amigo do que ele me pede, e sinto maior prazer em fazer isso do que se fosse ele a me pedir. Essa generosidade sem expectativa de retorno, esse amor que flui naturalmente sem cobranças, representa o oposto da mentalidade possessiva que contamina tantas relações. O que Montaigne compreendeu, e que continua tão relevante hoje, é que nossas tentativas de controlar as pessoas que amamos surgem não do amor, mas do medo. Medo de perder, medo de sermos abandonados, medo de não sermos suficientes. E, ironicamente, é justamente esse medo, traduzido em possessividade, que muitas vezes afasta quem queremos manter por perto. As pessoas naturalmente resistem a ser controladas, a ser sufocadas por expectativas, a ser moldadas segundo um ideal que não é seu. Pense nas relações mais significativas e duradouras da sua vida. Não são geralmente aquelas onde você se sente livre para ser quem é? Onde não precisa performar ou corresponder a um ideal imaginário? Onde é aceito, com suas luzes e sombras, sem julgamento? Montaigne nos convida a cultivar esse tipo de relação, seja com parceiros amorosos, amigos, filhos, pais ou colegas. Relações onde o outro não é visto como uma extensão de nós mesmos ou como um objeto a ser possuído, mas como um ser livre e singular, com seu próprio caminho a percorrer. Ele escreve: se alguém me pressiona para dizer por que o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo: porque era ele, porque era eu. Em outras palavras, as relações mais profundas e satisfatórias não são baseadas em utilidade, conveniência ou na satisfação de expectativas, mas em um reconhecimento mútuo da essência do outro. Essa visão das relações humanas é radicalmente libertadora. Ela nos liberta da exaustiva tarefa de tentar controlar o incontrolável, os sentimentos, as escolhas e o caminho de outra pessoa. Ela nos convida a substituir o controle pela confiança, a possessividade pela liberdade, a expectativa pela aceitação. E o paradoxo maravilhoso é que, quando deixamos de tentar desesperadamente segurar as pessoas, elas muitas vezes escolhem ficar. Quando paramos de exigir que os outros preencham nossos vazios emocionais, criamos o espaço para conexões genuínas. Quando abandonamos a necessidade de moldar o outro à nossa imagem e semelhança, descobrimos a beleza de amar alguém por quem realmente é. O caminho da autenticidade. Vivemos em uma era de aparências. Perfis cuidadosamente curados nas redes sociais. Autobiografias que mais parecem peças de marketing pessoal. Uma obsessão coletiva com a imagem, com ser visto de determinada maneira, com pertencer a certos grupos, com sinalizar certas virtudes. Em meio a esse teatro de identidades fabricadas, a voz de Montaigne ecoa através dos séculos como uma pergunta simples e perturbadora: e se você simplesmente fosse você mesmo? A autenticidade, para Montaigne, não era um conceito abstrato ou um ideal inalcançável. Era uma prática diária, uma forma de resistência contra as forças sociais que nos empurram para a conformidade e a performance. Em um de seus ensaios mais famosos, Do Arrependimento, ele escreve: os outros formam o homem, eu o relato. Essa frase captura a essência de sua revolução filosófica. Enquanto a maioria dos pensadores de sua época estava preocupada em prescrever como as pessoas deveriam ser, Montaigne estava interessado em observar e relatar como ele realmente era, com todas as suas contradições, mudanças e imperfeições. Ele transformou o autoconhecimento de um exercício abstrato em uma prática concreta, desenvolvendo o que chamou de a ciência de si mesmo, um estudo atento e sem julgamento dos próprios hábitos, preferências, limites e potencialidades. O que torna essa abordagem tão revolucionária, mesmo hoje, é que ela coloca a fonte da verdade e do valor dentro de nós, não nas expectativas externas ou nas convenções sociais.
Montaigne não estava interessado em se tornar uma versão melhorada segundo padrões alheios, mas em se tornar mais completamente ele mesmo. Não estou interessado que aprovem minha maneira de vida, nem mesmo em corrigi-la ou reformá-la, mas em relatá-la e aceitar aquilo que ela é, ele escreveu, desafiando o impulso humano fundamental de moldar a própria imagem para agradar aos outros. Essa postura de autoaceitação radical não é fácil. Requer coragem para olhar honestamente para si mesmo, sem as distorções da vaidade ou da autocrítica excessiva. Requer humildade para reconhecer as próprias limitações sem fazer delas motivo de desespero. E requer confiança para seguir o próprio caminho, mesmo quando ele diverge das expectativas da família, dos amigos ou da sociedade em geral. Montaigne descobriu que a autenticidade não é apenas libertadora, mas também magnética. As pessoas são naturalmente atraídas por quem tem a coragem de ser genuíno em um mundo de imitações. Há um poder silencioso em ser verdadeiro consigo mesmo que nenhuma máscara social, por mais impressionante que seja, pode rivalizar. Imagine viver assim, sem o peso constante da autofiscalização, sem a ansiedade de ser descoberto, sem o esforço exaustivo de manter uma fachada. Imagine a energia que seria liberada, a criatividade que poderia florescer, as conexões autênticas que poderiam ser formadas. Como ele mesmo escreveu, ser capaz de suportar verdade sobre si mesmo é sinal da mais alta sabedoria. E talvez não haja liberdade maior do que essa, a liberdade de conhecer, aceitar e expressar quem realmente somos, sem medo e sem desculpas. A sabedoria de soltar. Montaigne experimentou isso em primeira mão. Quando a morte de seu melhor amigo o devastou, quando perdeu 5 de seus 6 filhos ainda na infância, quando a doença o atingiu, quando a guerra civil rasgava seu país, em todos esses momentos, foi justamente sua capacidade de soltar, de aceitar o fluxo da vida sem resistência amarga, que lhe permitiu não apenas sobreviver, mas encontrar serenidade. Tenho conhecido a queda de príncipes, a destruição de fortunas, o cativeiro, a pobreza, e experimentei todos esses acidentes em mim mesmo, ele escreveu. Mas nunca me forçaram a abandonar a alta estrada, nem a sair do meu caminho. Essa estabilidade interior, essa capacidade de permanecer centrado mesmo quando tudo ao redor desmorona, não vem de um estoicismo rígido ou de uma indiferença forçada. Vem da compreensão profunda de que tentar controlar o incontrolável é a verdadeira fonte de sofrimento. Quando aprendemos a soltar as expectativas rígidas, a necessidade de aprovação, o apego ao resultado, a resistência ao que é, descobrimos uma liberdade que nenhuma segurança externa poderia proporcionar. É a liberdade de ser plenamente humano, com todas as alegrias, tristezas, certezas e dúvidas que isso implica. E nesse estado de aceitação, algo surpreendente costuma acontecer, a vida começa a fluir com mais facilidade. Os problemas que pareciam intransponíveis quando os enfrentávamos com tensão e resistência começam a se resolver quase por si mesmos quando os abordamos com presença e leveza. Faço aqui um convite. Pense em algo que você está segurando com força demais agora, uma preocupação, uma mágoa, uma expectativa, um medo. Imagine como seria simplesmente soltar, mesmo que por um momento. Não para desistir, mas para criar espaço para novas possibilidades. Compartilhe nos comentários uma situação em que você soltou algo e se surpreendeu com o resultado positivo que surgiu. Suas histórias podem inspirar outros a encontrar essa mesma liberdade. O retorno é si mesmo. Há uma passagem tocante nos ensaios onde Montaigne descreve como, em meio ao caos político e à expectativa de que assumisse posições mais importantes na vida pública, ele escolheu se retirar para sua biblioteca na torre de seu castelo. Ali, ele mandou pintar no teto vigas com citações dos seus autores favoritos e passou a dedicar-se ao que chamou de o estudo de si mesmo. Essa retirada não foi uma fuga do mundo, mas um retorno a algo mais fundamental, sua própria natureza. Para Montaigne, esse movimento de voltar-se para dentro não era egoísmo, mas a base necessária para uma vida autêntica. O maior empreendimento de cada homem, ele escreveu, é viver apropriadamente. E viver apropriadamente significa viver de acordo com quem realmente somos, não com quem achamos que deveríamos ser ou com quem os outros esperam que sejamos. Montaigne nos convida a encontrar momentos de silêncio, momentos de solitude, momentos de autoexploração honesta. Não para nos desconectar do mundo,
mas para nos conectar mais autenticamente com Ele a partir de uma base sólida de autoconhecimento. Para se conhecer, ele escreveu, é preciso observar-se com atenção, registrar-se, catalogar-se. É um trabalho diário de autodescoberta, sem julgamento e sem o objetivo de alcançar algum ideal abstrato de perfeição. É simplesmente o compromisso de ver a si mesmo com clareza e honestidade. E o que descobrimos nessa jornada interior? Frequentemente, encontramos um ser mais complexo, mais contraditório e mais interessante do que a versão simplificada que apresentamos ao mundo. Descobrimos medos que nunca admitimos, desejos que reprimimos, talentos que negligenciamos, força que não sabíamos possuir. Encontramos também uma aceitação mais profunda de nossa humanidade compartilhada. Ao reconhecer nossas próprias falhas e limitações, nos tornamos mais compassivos com as falhas e limitações dos outros. Ao fazer as pazes com nossas contradições internas, nos tornamos menos rígidos em nossos julgamentos externos. É nesse espaço de autoaceitação que começa uma verdadeira transformação, não a transformação forçada pelo desejo de aprovação ou pela pressão social, mas a transformação natural que surge quando nos permitimos ser quem realmente somos. E talvez seja este o segredo final que Montaigne nos oferece, quando paramos de lutar contra nossa natureza, quando abandonamos a necessidade de provar nosso valor, quando deixamos de nos preocupar com julgamentos transitórios. Encontramos um poder silencioso que nenhuma validação externa poderia proporcionar. É o poder de ser si mesmo, sem desculpas, sem justificativas, sem medo. A revolução silenciosa. Ao longo deste vídeo, exploramos como a filosofia de Michel de Montaigne, desenvolvida há quase 5 séculos em uma torre silenciosa no sudoeste da França, oferece uma sabedoria surpreendentemente atual para nossa época frenética e ansiosa. Vimos como o peso da opinião alheia nos aprisiona, como a ilusão de controle nos exaure, como o medo do fracasso nos paralisa. E, mais importante, descobrimos o paradoxo libertador que Montaigne compreendeu tão profundamente. Quando paramos de nos importar com o que não importa, tudo começa a dar certo. Não por magia. Não por coincidência. Mas por uma razão simples e poderosa, ao soltar as preocupações desnecessárias, as expectativas irreais, a necessidade constante de aprovação, liberamos nossa energia mais vital para o que realmente importa, estar presente, criar, amar, viver com autenticidade. Montaigne não propôs uma revolução barulhenta, com barricadas e bandeiras. Ele propôs algo mais sutil e talvez mais poderoso, uma revolução interna, um retorno a si mesmo, uma recalibração da nossa relação com o mundo. É uma revolução que começa com perguntas simples. Por que me importo tanto com isso? Isso realmente reflete quem eu sou? Essa preocupação me serve ou me limita? E essas perguntas, quando feitas com honestidade, têm o poder de desatar nós que nos prendem há anos. Têm o poder de dissipar medos que nos assombram desde a infância. Tem o poder de abrir espaço para uma vida mais autêntica, mais leve, mais nossa. A sabedoria de Montaigne não promete um caminho sem desafios, sem dor, sem incertezas. Ele estava longe de ser um otimista ingênuo. O que sua filosofia oferece, no entanto, é uma forma diferente de navegar por esses inevitáveis desafios, não com resistência e medo, mas com aceitação e presença. A vida em si, ele escreveu, não é nem boa nem má, é o lugar do bem e do mal, conforme você a faz. Essa é talvez a mensagem mais libertadora de todas. A qualidade da nossa experiência não depende tanto das circunstâncias externas, mas da nossa relação interna com essas circunstâncias. E essa relação, diferentemente de muito do que nos acontece, está sob nosso controle. Podemos escolher viver agarrados a preocupações, a julgamentos, a expectativas, a medos. Ou podemos escolher soltar, não tudo, não irresponsavelmente, mas o suficiente para respirar, para estar presentes, para sermos nós mesmos. Montaigne fez sua escolha. Em tempos de guerra religiosa, ele escolheu a tolerância. Em tempos de dogmatismo, escolheu a dúvida. Em tempos de performances sociais elaboradas, escolheu a autenticidade. E nessa escolha, encontrou uma liberdade rara para sua época e para a nossa. A pergunta que ele nos deixa, através dos séculos, não é se devemos seguir exatamente seus passos. É se temos coragem de seguir os nossos. De soltar o que não nos serve mais.
de deixar de nos importar com o que nunca importou realmente. De viver, finalmente, a partir do nosso centro, e não das nossas margens. Porque quando fazemos isso, quando abandonamos a necessidade febril de controle, de aprovação, de certezas, algo surpreendente acontece. As portas que forçávamos começam a se abrir por si mesmas. Os relacionamentos que tentávamos moldar florescem naturalmente. Os problemas que enfrentávamos com tensão encontram soluções inesperadas. Em outras palavras, quando paramos de nos importar com o que não importa, tudo começa a dar certo. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos nossa relação com ele. E talvez essa seja a revolução mais profunda de todas. Obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Se ele ressoou com você, se trouxe alguma reflexão ou insight, considere compartilhá-lo com alguém que também possa se beneficiar dessa sabedoria ancestral e sempre atual. E lembre-se das palavras simples, mas poderosas, de Michel de Montaigne: a arte de viver consiste menos em eliminar nossos problemas do que em crescer com eles. Até o próximo vídeo.